Seja bem-vindo ao Felicidade Empreendedora. Aqui você vai descobrir que empreender não precisa ser um fardo. Dá para construir empresas lucrativas, organizadas e que geram liberdade. Empresas que crescem sem sugar a sua vida, sua energia e seu tempo e mais. Empresas que aumentam de valor no mercado ano após ano. Bora juntos desvendar o código dos negócios extraordinários? Estamos aqui hoje com uma empresária da área de odontologia, a Graciene. Graciene, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço, Marcos, um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Conta pra gente um pouquinho quem é a Graciene antes do CNPJ, fora do CNPJ. Ótimo, bem, a Graciene, a menina lá do interior, Corinto, cidadezinha bem pequena. Corinto, estado de Minas Gerais, viu, pessoal? Isso. E acho que não tem como falar quem sou eu sem falar um pouquinho do que me moldou, da minha história. E um exemplo que depois me fez entender o meu perfil dentro do empreendedorismo foi meu pai. Meu pai era uma pessoa que estudou até a 4ª série, mas tinha essa garra de conquistar aquilo que pulsava ali no coração dele. Então ele era compositor lá na década de 70, 80, cantor de música sertaneja, compositor, né? Foi para São Paulo, ficava lá guardando os cantores Gini Geno, Trio Parada Dura, apresentando suas músicas, até que eles falaram para ele, olha, você vai ter que mudar para São Paulo. E aí foi na garra até conquistar, né, as composições serem gravadas. Isso ficou muito assim para mim. Eu observava ele em casa, às vezes ele não tinha recurso, escrevendo um livro ali, digitando datilografia, sem recurso. Eu lembro assim como se fosse hoje, na varanda de casa, ele recortando as folhas, costurando colinha, colocando uma cartolina como capa do livro, que é o MVP, sem ele nem ter ideia que era do MVP, Sim. né? Então isso me moldou muito. Sempre fui apaixonada pela odontologia. Eu brincava de dentista com minha irmã, com 7, 8 anos de idade. E quando eu formei, eu mudei para BH para poder fazer faculdade, né? Formou o segundo grau, você disse. Formei o segundo grau, isso. Aí você vai fazer com a faculdade de odontologia. Isso. Tá. Então eu mudei aqui para BH, minha avó morava aqui, mas meus pais continuaram no interior, fui fazer faculdade. E desde o início eu apaixonei pela área de pesquisa, na verdade. E quando chegou na parte clínica, me incomodou e frustrou um pouquinho aquela mentalidade quase receitinha de bolo. Você coloca tal material, espera tanto tempo, né? Isso me frustrou um pouquinho e me fez terminar a graduação e ir para o mestrado, né? Justamente pensando em desafio, em construir algo novo, em pesquisar, ver o que estava acontecendo no mercado. Mas dentro da academia, poucas pesquisas chegavam a nível de mercado. Então isso me fez abandonar também a área acadêmica. E quando surgiu essa ideia de empreender, assim? Que você começou, você tem uma clínica 24 horas, né? Odontológica, ela tem uma clínica de 24 horas odontológica e também tem uma startup de tecnologia. Então, assim, onde surgiu essa ideia de empreender? Como começou? Começou 100% por necessidade, zero preparo. Quando eu ainda fazia mestrado, eu não tinha tempo para trabalhar, mas precisava sobreviver. Então eu fui trabalhar em clínicas, né, de pessoas como plantonista no período da noite. E aí conheci um pouquinho as dores ali daquele mercado e colegas que formaram comigo, também dentistas, que tiveram a experiência trabalhando nessas clínicas, chamaram para eu montar uma clínica odontológica junto com eles. Então, nós montamos uma clínica de urgência 24 horas dentro do Life Center, né? Um hospital em Belo Horizonte, né? Isso. E foi 100% por necessidade, né? Então, a vida empreendedora começou nesse momento. E teve algum desafio? Olha só que legal, né? Ela trabalhava de plantonista à noite
e exatamente aí surgiu a oportunidade, necessidade, claro, mas você aproveitou alguma oportunidade que surgiu e abriu a clínica. Existem desafios, porque hoje as pessoas dizem, os empresários, né, que é difícil de contratar, alguns para começar um negócio realmente é desafiante, mas provavelmente vocês não tiveram essa dificuldade porque, como todo empreendedor, você e sua sócia devem que vocês revezavam no atendimento, né? Quando foi quais foram os principais desafios e quando vocês contrataram o primeiro funcionário? Depois de quando que vocês abriram a clínica? Assim, inúmeros desafios. Eu posso falar que quase tenho um doutorado em dores, né? Que essa falta de preparo inicial gerou, principalmente. Nós ficamos aproximadamente 2 anos tendo funcionário só no período diurno e à noite ficava só eu ou ela, sozinhos, mas era um ambiente seguro, porque está dentro de um hospital, né? Então foi aproximadamente 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Com funcionários bem no limite, em alguns períodos ficando só nós duas, atendendo todas as demandas ali. É normal que o empresário, quando abre um negócio, empreendedor, né, antes dele abrir, ele pensa que talvez seja mais fácil, depois ele entende, se ele quiser vencer, que ele vai ter que trabalhar algumas horas a mais para dar tração no negócio no início. E teve algum momento que vocês chegaram tipo assim, nossa, acho que é melhor trabalhar como empregado, né, como funcionário dentro de uma clínica, porque o dentista, na verdade, ele é muito formado tecnicamente, não só o dentista, o médico estuda muito, né? E um desafio, de fato, é quando começa a empreender, ter as habilidades administrativas, né? É bem desafiador porque você está muito preso na parte técnica. Chegou algum momento assim que vocês pensaram, acho que isso não é para a gente, melhor a gente voltar atrás e está tirando a nossa paz, porque o programa se chama Felicidade Empreendedora. O empresário, o empreendedor merece ser feliz. Em algum momento estava atrapalhando vocês? Constantemente, quase todos os dias. Tinha esse conflito interno? Tinha. De às vezes querer voltar atrás? Sim. Talvez o dinheiro também não era aquilo que vocês pensavam que ia ter de retorno? Não, foram enormes desafios, né? Em todas essas linhas. Principalmente pelo modelo de negócio de ser 24 horas. Então o negócio era 24 horas, mas eu não tinha condição de estar trabalhando 24 horas. Então até entender isso, né? Foi bem desafiador, né? E além disso, toda a dificuldade da parte de gestão, muitas vezes não te remunerava da forma que você esperava, né? Então, assim, é um processo ainda que você tem que ter muita resiliência. Esse é o problema, que muita gente, das causas, né? Que faz muita gente começar a empreender e desistir. Espera-se um retorno muito rápido, esse retorno não vem, as pessoas desistem. E vocês tiveram essa persistência. Depois de quanto tempo que a chave começou a virar, vocês começaram a sorrir um pouco mais? Nossa, acho que vai dar certo. Eu acho que começou muito interno, eu acho que na gente individualmente, de se entender um pouquinho melhor. Qual que é meu propósito, né? Qual que é o posicionamento da empresa, o que eu quero de visão futura dessa empresa. Então aí o processo começou a ficar mais leve, sabe? Porque você não pensava mais só naquele trabalho, nas tarefas ali do dia a dia que muitas vezes são pesadas. Só que você tinha uma visão de futuro. Não só pensar poxa, isso aqui, não posso pensar no dinheiro, em muita grana, em comprar a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, talvez de forma tão imediata. Eu acho que quando você entende isso e para de viver no imediatismo, talvez vai ficar mais leve empreender. E aí não fica esse excesso de ansiedade, né? Porque o que é melhor? Trabalhar isso, construir isso no início, ou voltar atrás e voltar para uma clínica, trabalhar de funcionário e ter aquilo a vida inteira, porque você vai ter um limite, vai ser promovida ao quê? A dentista-chefe? Sim. Né? Eu Uma acho clínica? que uma coisa importante também é você imaginar o tanto de pessoas que vão ser impactadas com o seu negócio, não trazer só para você, né? Isso. Então, eu estou atendendo em uma clínica ali de um parceiro. Ótimo, às vezes eu estou fazendo melhor para o paciente, às vezes eu vou mudar a vida daquele paciente. Mas quando você tem um negócio, você tem a possibilidade de escalar isso. Ou seja, eu estou ajudando a vida do dentista, que é meu prestador de serviço, do funcionário, né? Entendi. Então você consegue escalar isso. Gente, e no próximo bloco, a gente vai entrar numa questão muito importante.
ela teve esses desafios de alavancar esse negócio, fazer esse negócio ir para um modelo, para um estado lucrativo, e ainda veio outra empresa por aí, e eu quero saber, não só uma, surgiram oportunidades no caminho, e ela e a sócia abraçaram e foi bem curioso, e é isso que você tem que aprender. Estar atento às oportunidades que aparecem, e às vezes surgem negócios que com o tempo ele vai valer mais dinheiro do que o negócio principal. E você, está gostando do conteúdo? Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus colegas empreendedores que precisam de ver esse conteúdo e também comentar. Será muito importante ouvir a sua opinião. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre gestão empresarial, você pode clicar no link da descrição e conhecer o que nós temos, por exemplo, sobre nossos encontros de network, encontros presenciais, conteúdo de gestão empresarial. Você pode também conhecer o que nós temos online para você que mora longe de Belo Horizonte. Eu quero saber da Graciene agora. Olha só que legal. Vocês começaram a ter aquele prazer de estar ali já com a clínica. Olha, estamos felizes aqui. A clínica não vai ser um motivo para tirar a nossa felicidade. Porque eu falo aqui o seguinte, quando a gente fica muito triste, não fazendo aquilo que a gente gosta por muito tempo, isso desencadeia para outras coisas, às vezes até depressão, né? Conheço vários empresários que transitaram para um estado de depressão. E aí, muito legal, vocês estavam já muito bem ali, acomodadas, né? Cientes que empreender era o que vocês iriam fazer para a vida. Como que surgiu ainda essa outra situação? Uma empresa de tecnologia? Vocês foram ousadas, hein? Pois foi muito legal porque eu desconhecia totalmente esse mercado de startup, né? E quando eu comecei a aprofundar nas possibilidades da nova economia, de se criar outros modelos de negócio, ficou muito perceptível a forma de construção daquele modelo tradicional da prestação de serviço odontológico e do modelo de startup. Por quê? Ele já foi criado pensando na empresa, na startup, como um ativo financeiro. Ou seja, é uma empresa que eu vou ter retorno financeiro, mas lá na frente ela pode valer muito, então ele é um patrimônio para mim, né? Uhum. Já estou pensando, eu estou investindo isso agora, vai multiplicar tantas vezes. Tá vendo, gente, como é que é a expansão do nível de consciência? Olha só, as dentistas formadas tecnicamente, de repente, abrem uma clínica odontológica. E aí, por uma coincidência, você me disse aqui antes, né? Que foi por meio de um paciente que vocês atenderam. Como foi? Na verdade, a gente precisava de um software para o nosso consultório. Uhum. Olhamos no mercado, não tinha nenhum que atendia, né, os requisitos. Atendendo um paciente, a gente viu na ficha dele arquiteto de software. Conversando, olha, você faz essa demanda que a gente está, passei para ele o que eu precisava. Ele me ligou e comentou, olha, te cobro X, ou a gente pode desenvolver e comercializar através de uma startup. Nunca tinha ouvido essa palavra na vida, Marcos. Né? E aí fui pesquisar, entender as possibilidades em eventos de inovação, que foi excelente, eventos de inovação que nem era da área de odontologia, que aí a gente começou a entender um pouquinho mais sobre o mercado, ver que às vezes a ideia inicial do software nem fazia tanto sentido, mas aí vieram outros projetos, né, que tinham fit ali com o mercado, tanto que foi reconhecido através de editais, de prêmios, né? Então foi toda uma construção. E agora vocês, como uma empresa, pensando em equity, né? Em valor de mercado. E quando a gente fala de equity, de uma empresa, quanto ela vale hoje, quanto vale amanhã, de uma empresa não ser só para a sobrevivência do empreendedor pensando no lucro momentâneo, tá? Ou no prolabore, a gente não está falando só de startup. E é interessante que, como que muda a visão? Eu vou começar a empreender por necessidade para ter uma renda. Aí, de repente, estou atendendo um paciente, aquele paciente fala assim, olha, a gente pode fazer o software para você, inclusive esse software pode virar uma empresa, não só para atender a sua clínica. Olha a cabeça da empreendedora, né? Ou das empreendedoras. Como assim? Aí abre essa ideia, começa a entender o que é equity, o que é valor de empresa, começa a entender que uma empresa deve ser construída com essa consciência de que a própria empresa, o CNPJ, ele não é só um negócio que fatura,
Ele é um negócio que ele precisa de valer dia após dia, mês após mês, ano após ano. Ele tem que valer o seu dinheiro também. Então, isso é muito interessante. E isso trouxe para vocês uma nova visão para a própria clínica. Sim. Né? Porque a partir daí você também pensou assim, ué, a clínica também então vale dinheiro? Não é só o que ela fatura? Sim. Não é isso? É, exatamente. Então, assim, mudou a minha mentalidade. Tanto é que se me falasse assim, olha, sua startup, né, esse modelo, pensar em equity, ter esse conhecimento, no final você não ia ter retorno financeiro nenhum. Você faria toda a jornada de novo? Faria. Justamente por isso. Porque tive esse conhecimento e pude implementar no meu negócio, que é um negócio mais tradicional, né, que é a prestação de serviço odontológico. Então, isso com certeza foi virada de chave. E você? Quanto vale seu negócio hoje? Quanto vai valer seu negócio amanhã? Com essa consciência, dificilmente seu negócio vai entrar em situação financeira ruim, porque você vai trabalhar na sua gestão para que cada vez mais seu negócio valha mais. E na sua, você já foi premiada, inclusive, a sua startup de tecnologia, você me disse que ela já foi premiada entre as 15 melhores em determinado... Nós tivemos, né, participação em um programa que era de startups lideradas por mulheres, uma iniciativa do governo, onde foram selecionadas 15 startups do Brasil todo que participaram de um processo de aceleração por 3 meses e 3 delas foram premiadas. E a gente teve a felicidade de estar entre uma dessas premiadas. Olha aí as dentistas, hein? Abriram a clínica, depois startup e ainda premiada. Olha o nível de consciência. Então, e você, se você pudesse hoje definir, né, na sua clínica, vamos falar da clínica, o porquê, qual que é o jeito de ser da sua clínica? Como que você definiria para quem for lá na sua clínica ser atendido? Nós entendemos que quem nos procura, muitas vezes ele está em um momento desafiador, passando por algum problema, né? Então, o nosso jeito é tentar ser o mais acolhedor possível, né? De realmente tentar resolver o problema, acolher realmente para conseguir resolver aquela situação desafiadora que ele está passando de imediato. Ok. E se as pessoas hoje forem escolher uma empresa para trabalhar, elas têm a opção de escolher várias empresas. Por que escolheria a sua? Tem uma frase que eu vi que me marcou muito. E a frase era assim: se eu quero construir um navio, ao invés de falar para as pessoas juntarem madeira, atribuir tarefas e trabalhos, eu devo ensinar elas a ter o desejo de ver a imensidão do oceano. Então eu peguei muito isso para mim, sabe? Ao invés de realmente atribuir tarefas, passar a visão do negócio. Tanto é que agora recente entrou um sócio na startup, que ele é da área de tecnologia, trabalhava fora do Brasil, ganhando em dólar. Quando aquilo fez sentido para ele, ele vai deixar e ficar 6 meses sem receber por conta da startup. Então, eu vi que isso na prática faz muito sentido. Muito bom. Em 2 palavras, o que mais te orgulha hoje ser uma empreendedora? Eu acho que o mais me orgulha dentro dessa jornada foi ver que o meu time, pessoas que estão ali com a gente, que elas têm uma confiança em mim. Então, quando você vai para uma reunião, leva alguma pauta e as pessoas viram e falam assim, ok, eu confio em você, é isso. Eu acho que o que mais me orgulha nessa jornada, sabe? De quem está ali interno. E o que você diria, qual conselho você dá para os empreendedores hoje? Eu acho que o conselho que eu poderia dar é para divertir durante o processo. Ninguém pode com um concorrente que está se divertindo durante o processo, mas com um pontinho de atenção, porque muitas vezes se tira um pouquinho o seu senso de urgência por resultados, porque o processo está leve, está gostoso, né? Então acho que seriam essas 2 dicas, na verdade, né? O que você diria para o público por que eles devem escolher a sua clínica se amanhã tiver um problema ou um desejo, né? Porque você vai no dentista não é quando você sente dor apenas, mas quando você quer ter um sorriso mais bonito, né? Nós, Instituto de Odontologia 24 horas, estamos disponíveis a qualquer momento, qualquer horário do dia, da noite, da madrugada, para receber vocês, com dentistas extremamente especializados e acolhedora.
Nós estamos localizados no Life Center, na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, e vai ser um prazer poder receber vocês, principalmente em momentos desafiadores, quando precisam de uma urgência 24 horas. Muito bom, muito obrigado, viu, Graciane, por sua presença e muito sucesso para você na sua vida e nos seus projetos aí nessas duas empresas e em outras que virão. Muito obrigada, Marcos, eu te agradeço.